Olá, pessoal. Como eu tinha falado nos últimos vídeos, a gente vai começar agora a estudar algumas propriedades dos espaços LP que dizem respeito à separabilidade, a, a, a estudar quais são os espaços duais desses espaços, a estudar quais desses espaços que são espaços reflexivos, tá certo? Então a gente vai iniciar aqui com a é, é, separabilidade. A gente vai falar sobre isso na aula de hoje e na próxima aula. Hoje, especificamente, certo? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o caso P maior ou igual a 1, sem considerar o P igual a infinito, tá? O caso P igual a infinito a gente vai fazer na aula que vem. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai agora considerar, certo, um caso particular. O x não vai poder ser mais um conjunto arbitrário. Eu vou precisar que o x aqui, certo, que ele seja um aberto de Rn, tá? De Rn aí, certo, fixa esse n. Então, o que a gente vai mostrar, certo, teorema, é que se P for maior ou igual a 1, então LP de x é separável. Para a gente demonstrar isso, a gente vai precisar antes demonstrar é, um, um certo lema, tá? Que diz o seguinte, ó. A gente vai precisar demonstrar aqui que, bem, se a gente define C de x como sendo o conjunto das funções contínuas com suporte compacto, certo? Com suporte compacto em x, tá? O que a gente vai demonstrar é que esse conjunto é denso em LP de x, certo? No caso que a gente está considerando, tá? No caso P maior ou igual a 1. Beleza? Então aqui eu peço muita paciência para vocês, porque esse eu acho que é o resultado mais difícil de demonstrar que a gente vai fazer aqui em todos esses vídeos dessa sequência de vídeos sobre análise funcional, tá? Bem, a demonstração vai se dar em duas etapas. Na primeira etapa, a gente vai mostrar o seguinte. Então, passo 1, a gente vai mostrar que o conjunto das funções em LP, tá certo? Em LP de x com suporte compacto é denso em LP de x. E depois a gente finaliza. Tá, como é que eu faço isso? Bem, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é definir é, esses conjuntos aqui, ó. Então, dado n natural, seja xn o conjunto do x em x, tais que a distância desse elemento para o complementar de x é maior do que 1 sobre n, certo? E a norma de x é menor do que n. Então, da forma como a gente definiu, ó, por conta dessas desigualdades aqui serem desigualdades é, 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 restritas, então cada xn é aberto, certo? O fecho de xn ele
ele é compacto. Por que isso? Porque, bem, Xn, né, o fecho dele está contido na bola de centro na origem e de raio N, na bola fechada. Que como a gente está falando de dimensão finita, essa bola ela é um conjunto que é compacto, né? Então eu tenho um fechado contido em um compacto, então ele também vai ser compacto. Além disso, ó, se eu aumento o n, isso aqui diminui e isso aqui aumenta. Portanto, o xn está contido no xn mais 1. Mas ainda é o fecho de xn, certo? Que está contido em xn mais 1, certo? E mais ainda, dado qualquer... Bem, vamos escrever aqui, né? E o meu aberto x inteiro, ele vai ser a união dos xn's, certo? De n igual a 1 até, até infinito, certo? Bem, porque, basicamente, porque dado um x, eu posso escolher um n suficientemente grande, tal que 1 sobre n fique menor do que essa distância, tá certo? E a norma do x seja menor do que, né, e o n seja maior do que a norma de x. Então, qualquer elemento de x está em algum dos meus xn's. Beleza. Então, dado f em LP de x, certo? Então, vamos definir o seguinte, seja fn, tá? Vai ser f multiplicado pela função característica do conjunto xn, certo? Essa f aí, ela é mensurável, tá certo? Beleza? Então, fn também vai ser mensurável. E mais, ela, é, ela converge quando n tende a infinito para f, certo? E o módulo de f, função característica de xn, né, elevado a p, isso aí é menor ou igual que o módulo de f elevado a p, né? Porque isso daqui é menor ou igual a 1. Né? No caso, ele é zero, né? É, é, ou é 1. Ele só assume esses dois valores possíveis. Bem, certo? Essa convergência aqui é mais ainda, né? Porque dado x, a gente sabe que para todo n suficientemente grande, o x vai estar no conjunto xn, certo? Então, a fn de x ela é igual a f de x para todo n suficientemente grande, certo? Então, a gente tem essa convergência, a gente tem essa limitação. Então, pelo teorema da convergência dominada, tá? Pelo teorema da convergência dominada, a gente pode concluir que a integral das fn's, certo? Elevadas a p, vai convergir para a integral de f, do módulo de f elevado a p. Em outras palavras, a gente tem que a norma de fn menos f elevado a p tende a zero, quando n tende a infinito, certo? Então, a gente consegue alguma... Bem, repara também, né, que essa fn aí, ela possui suporte compacto, né? Porque o suporte dela está contido no fecho de xn, que é um conjunto compacto, certo? Então, a gente está vendo aí que a gente consegue aproximar a f tão bem quanto a gente quiser na norma de LP por uma função que está em LP e que tem suporte compacto. Beleza? Então, essa parte aí, ok. Beleza? Então, só para a gente deixar claro aqui, Fn está
em LP e tem suporte compacto. Vamos para a parte final agora da demonstração. Segunda parte, o que é que eu tenho que fazer aqui? Finalizar, né? Bem, então agora eu vou mostrar aqui que esse conjunto aqui, ou que o conjunto das funções contínuas com suporte compacto em X, que ele é denso lá no LP. Tá, então, primeira coisa a fazer sejam f em LP de x e epsilon maior que zero. Então, pelo que a gente acabou de demonstrar, então existe g em LP de x com suporte compacto, certo? Tal que a norma de f menos g em LP é menor do que epsilon dividido é, é, por 4, por exemplo, certo? Então, isso aí é por causa da densidade que a gente mostrou na primeira etapa da demonstração. Beleza. Agora, sobre G, o que é que eu posso afirmar aqui? Ó? Pela definição de, pelo que a gente viu, né, lá na parte sobre funções mensuráveis, né? A gente sabe que existe, certo, uma função, existe uma sequência, né, de funções simples, mas que módulo de φ1 é menor ou igual que módulo de φ2, que é menor ou igual que módulo de φ3 e tal. Todos esses módulos são menores ou iguais do que o módulo da função g, tá certo? De modo que eu consigo alguma função simples tão perto de g quanto eu quiser, beleza? Na norma LP, beleza? Então, a gente sabe também que existe uma função simples φ, certo? E repara, o módulo de φ tem que ser menor ou igual que o módulo de g. Então, onde g for zero, φ também é zero. Quer dizer que o suporte de φ, certo, está contido no suporte de g. Beleza? Então, o suporte de φ, ele vai ser um conjunto compacto também. Certo? Então, com suporte compacto, contido no suporte, contido no suporte de g, certo? Tal que a norma de g menos φ em LP é menor do que epsilon sobre 4. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui em cima eu escrevi errado. Não devia ser sobre 4, não. Devia ser sobre 2 para lá no final dar certo. Beleza? Então vamos supor que essa φ tem representação canônica dada pelo seguinte. Digamos que φ seja igual a somatório de i igual a 1 até n de ai vezes função característica de ei. Beleza? Função característica de EI. Repara que o EI, certo, é o conjunto onde a imagem da φ dá igual a AI, tá certo? Portanto, esse EI está contido no suporte da φ. O suporte da φ é um conjunto compacto. Então, o que a gente vai demonstrar agora vai ser o seguinte, ó. Para cada i de 1 até n, certo? Existem um conjunto FI, que vai ser um conjunto fechado, e
é é o I aberto, tais que FI está contido em EI, que está contido em UI, certo? E a medida de UI menos FI vai ter que ser menor, certo, do que epsilon sobre 4 vezes n vezes o módulo de AI, certo? Isso tudo elevado a p. Claro que eu posso supor que o AI não é zero, né? Se o AI fosse zero, eu eliminaria o EI da minha representação canônica e ficaria só com os outros. Então, por que que isso é verdade, tá? Isso vale em geral para qualquer conjunto mensurável certo? Então, vamos demonstrar isso aqui, beleza? Então, seja um conjunto, seja mensurável, certo? Em x. Então, para ficar mais fácil a gente entender o que é que está acontecendo, vamos supor que o E está aqui, beleza? Que o E é isso, e que aqui a gente tem o Rn, beleza? Então, dado delta maior que zero, então bem, como eu estou dizendo que o E ele é mensurável, certo? Então eu vou escolher um, um conjunto aberto, certo? Tal que, bem, ó, eu vou querer que W ele contenha o é, é, complementar de E, tá? Ou seja, tal que Rn menos E esteja contido em W. Então, se eu faço aí tipo um desenho, quer dizer que o W ele teria que vir até aqui dentro, tá? Ele teria que passar para dentro, e aí o que eu teria do W, ele seria tipo isso aqui, ó, tudo que está nesse pedaço que eu estou pintando de azul. E mais, eu vou escolher qual que seria a, a medida, beleza? Dessa diferença aqui, ó, dessa diferença da parte que tá entre os dois, certo? Então, além disso, eu vou pedir que a medida de do que está em W, mas não está no conjunto complementar de E, seja bem pequeno. Então, eu vou pedir que seja menor do que delta sobre 2. Então, a medida de W, certo? Menos Rn menos E, certo? Então, seja menor do que delta sobre 2. Ou seja, basicamente eu estou pedindo que a medida disso aqui, ó, que está aqui nesse meinho, seja bem pequenininha. Beleza? Da mesma forma, eu também posso fazer o seguinte. Eu posso inicialmente definir f, certo? É como sendo Rn menos W. Como W é um aberto, f vai ser fechado. Beleza? F vai ser fechado. E aí eu vou agora definir também seja, certo? O aberto, tal que ele contém o E. Então, vai ter que estar contido em U. Então, agora eu vou colocar algo também assim, ó. Aqui vai ter outra faixinha aqui por fora, certo? E aqui eu tenho o, o meu conjunto U. E esse aqui é o conjunto W, certo? U é da parte vermelha para o lado de dentro,
Tá? E W é aqui dessa faixazinha azul pro lado de fora. E o F, que eu defini, ele é tudo que está aqui dentro. É exatamente a parte complementar, beleza? Ao W, que é aberto. Certo? Então eu vou pedir que ele esteja por fora do E também vou pedir que a medida dele seja bem pequenininha. Então eu vou pedir que a medida da diferença entre U e E seja menor do que delta sobre 2 também. Ou seja, a gente limitou tudo que está aqui, certo? A medida dessa parte aqui. E limitou também a medida daquela partezinha ali do lado de dentro. Limitou também essa medida daqui. Como que eu posso representar essa parte aí, tá? Quem está lá na parte vermelha é o quê? Então, o que é isso aqui, né? É o que está em U, beleza? Tá dentro de U e não está em F, certo? Não está em F. Então, eu tenho U tirando F. Por outro lado, como que eu posso representar isso? Quem é que seria a minha parte, é, a minha parte azul aqui? A parte azul é justamente isso aqui, ó. É o que está em W, beleza? E que não está no complementar de E. Então a gente fica com, certo? W menos complementar de E. E quem está na parte vermelha é justamente isso aqui, ó. É U menos E, certo? Então, unido com U menos E. Repara que essa união que a gente escreveu aí, ela é uma união disjunta. Por quê? Bem, quem está nessa parte vermelha não está em E. Quem está na parte azul está em E, certo? Então, é disjunta. Portanto, a medida de U menos F é igual à medida desse cara mais a medida desse cara, que vai ficar menor do que delta sobre 2 mais delta sobre 2, certo? Que é delta. Então, isso vale para qualquer delta maior que zero e para qualquer conjunto E mensurável. Eu consigo botar aqui por dentro dele algum conjunto que é fechado e por fora dele algum conjunto que é aberto, de modo que a medida da diferença, certo, entre o aberto que está por fora e o fechado que está por dentro seja tão pequena quanto a gente quiser, certo? Isso vai ser muito importante daqui a pouco. Mais uma observação aqui agora. Como a gente falou, o EI ele está dentro do suporte da Φ, né, que está contido no suporte de G, que é compacto. Beleza? Logo, FI está contido no fecho de EI, que está contido no fecho do suporte de G. Então, está contido também no suporte de G, que é compacto. Eu tenho um fechado contido em um compacto, FI é um conjunto compacto. Então, agora eu vou usar outro dos mais importantes resultados da área da topologia geral. É um deles que a gente já usou na parte que a gente falou sobre a topologia fraca-estrela, que era o teorema de Tikhonov. Agora a gente vai usar o lema de Urysohn. Então, o lema de Urysohn, certo? Para espaços que sejam de Hausdorff e que sejam localmente compactos, né? Que é o caso lá do Rn. Ele vai dizer que existe uma função, certo? Para cada i no nosso conjunto aí, de 1 até n,
HI, que vai ser uma função contínua com suporte compacto em X, certo? Tal que HI está sempre entre 0 e 1, sempre entre 0 e 1. HI restrita a FI é igual a 1, certo? E o suporte de HI está dentro, certo? E está contido no UI. Então a gente vai usar essas funções HI que o lema de Urysohn fornece para a gente, certo? Como? A gente vai fazer a partir delas a função H igual a somatório de I igual a 1 até N de AI vezes HI, certo? Que também é uma função contínua com suporte que tem suporte compacto em X. Repara que esses coeficientes da combinação linear que a gente usou foram exatamente os mesmos que aparecem na representação canônica da fita, certo? Beleza. Então, é essa função aqui que eu vou mostrar que a distância dela para AF em LP é menor do que epsilon. Para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é fazer a minha estimativa da distância entre φ e H em LP, certo? Então, o que é que isso aqui vai ser, né? Isso aí, pela desigualdade triangular, vai ficar menor ou igual a somatório de I igual a 1 até N. Bem, φ era somatório de AI vezes função característica de AI. H é somatório de AI vezes a HI, né? Então, o AI vai sair de dentro da norma em módulo. E eu vou ter ainda aqui norma de função característica de AI menos HI, norma em LP. Beleza? Beleza. Agora repara o seguinte, ó, quando eu fizer, certo, essa integral aqui, eu vou ter que integrar basicamente em três regiões. Eu posso integrar, certo, dentro de FI, eu posso integrar entre o meu FI e o I, e eu posso integrar fora do UI. Beleza? Então vamos ver o seguinte, se eu estiver dentro do FI, o que é que acontece? Dentro do FI, bem, FI está dentro de EI, né? Então a função característica vai dar 1. E H em FI também dá 1, beleza? Então, dentro de FI, isso aqui dá 0, dá 1 menos 1. Então, eu não vou me preocupar com a integral dentro de FI, porque vai dar 0 já. Agora, fora de UI, tá certo? Se eu estiver fora de UI, então eu também estou fora de EI. Também estou fora de EI. Então, a função característica aqui dá 0, certo? Por outro lado, o suporte de HI está contido lá no meu conjunto I. Então, fora de UI, HI também dá 0. Então, fora de UI, tanto a função característica quanto a HI, que eu escrevi errado aqui, certo? As duas dão 0. Beleza? Então, eu também não preciso me preocupar com a integral daqui, fora do lado de fora do meu UI. Então, eu só preciso olhar para a integral na parte que está entre FI, certo? E UI. Então, isso aqui vai dar igual a somatório de I igual a 1 até N, beleza? De módulo de AI vezes integral, peraí, vezes que ainda tem que elevar a 1 sobre P, né? Então, vai ficar vezes, vamos abrir aqui, aí integral em UI menos EI, certo? Vezes módulo de função característica de EI menos HI elevado a P elevado a 1 sobre P.
Pronto, vamos analisar agora aqui o que é que acontece nesse pedaço, certo? É para que essa função característica aqui, ela ou é zero, certo? É, 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 ou ela vale um. E a HI que aparece aqui, ela está sempre entre zero e um, certo? Então, o que está dentro desse módulo aqui, ó, sempre está entre zero e um. Se a característica for zero, vai ficar zero menos algo que está entre zero e um. Então, dá entre menos um e zero, né? Mas está em módulo, então dá entre zero e um. Beleza? Elevado a p também fica entre 0 e 1. Se a função característica for igual a 1, então vai ficar 1 menos algo que está entre 0 e 1. Também vai dar algo que está entre 0 e 1. Beleza? Então, o que está dentro aqui, certo? É, menor ou igual a 1. Beleza? É menor, é maior ou igual a 0 e é menor ou igual a 1. Portanto, isso aqui fica menor ou igual a somatório de i igual a 1 até n, de módulo de AI, vezes, tá? A integral em UI menos EI de 1. De 1 elevado a P, certo? Tudo isso elevado a 1 sobre P. Bem, essa integral aí que ficou só de 1 vai dar o quê? Vai dar a medida desse conjunto aqui, ó. Certo? Vai dar a medida desse conjunto. Ou seja, isso vai me dar somatório de I igual a 1 até N de módulo de AI vezes medida de UI, desculpa, medida de UI menos EI, tá? Elevado a 1 sobre P. Mas a medida de... Eita, não é de EI não, desculpa. Era de FI. Era de FI aqui. FI. Pronto. De FI, né? Porque só importava a parte que estava entre a UI e a FI. Mas, ó, a medida de UI menos FI, ela é menor do que isso. Se eu elevo a 1 sobre P, esse P que está aqui desaparece, vai ficar epsilon sobre, pronto, é 4n módulo de AI. Módulo de AI vai cancelar com módulo de AI, tá? Então eu vou ficar com menor que somatório de I igual a 1 até n de quem? Módulo de AI cancela com módulo de AI, ficou epsilon sobre 4 vezes n. Sendo que eu vou somar isso aí, certo, n vezes, né? Então isso aqui vai dar igual a epsilon sobre 4. Beleza, estamos quase terminando aqui esse lema, né? Vamos agora mostrar aqui a norma de f menos a minha h, que eu defini aqui, a norma em LP, essa norma dá menor que epsilon. Finalmente, certo? Então eu tenho aqui, ó, norma de f menos h em LP. Bem, vou jogar aí a minha função g, certo? Vai ficar norma de f menos g em LP mais norma de g menos h em LP. Essa aqui a gente tinha estimado lá no início. Lá no início, aqui, ó. F menos G em LP é menor do que epsilon sobre 2. Então fica menor do que epsilon sobre 2 mais a outra. Sendo que a outra a gente não tem. A gente não tem G. Desculpa, pessoal. É isso mesmo. A gente não tinha G e H, né? A gente não tinha G e H. O que a gente tem, ó, é φ e H e G e φ. Então vamos jogar φ para dentro dessa desigualdade triangular aí. Vai ficar mais G menos φ mais φ menos H. Agora, essa aqui é menor do que epsilon sobre 4, essa aqui também. Então vai dar menor do que epsilon sobre 2, mais epsilon sobre 4, mais epsilon sobre 4. Deu epsilon. Isso finaliza a demonstração do lema. Bem trabalhoso, né? Mas com paciência a gente conseguiu fazer. Beleza? Tá, então agora vamos voltar, certo?
vamos demonstrar o nosso teorema. Vamos mostrar que se P for maior ou igual a 1, então LP é um espaço separável. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que exibir um subconjunto denso e enumerável de LP. Tá bom? Então, voltando aqui, ó, demonstração do teorema. Beleza. Tá, então vamos primeiro fazer o seguinte, ó, certo? Sejam F em LP, certo? E epsilon maior que zero. Então, bem, eu sei que se P é o conjunto dos polinômios com coeficientes racionais, então P é numerável, certo? Coeficientes racionais, tá? Então, P é, é numerável, tá? Então, se eu definisse os xn's como na demonstração anterior, só para relembrar, né, como é que são esses xn's. São os conjuntos, vamos ver aqui de volta. São ó, os conjuntos dos x no nosso conjunto aberto de Rn, tá? Que a distância do ponto até o complementar de x é maior que 1 sobre n, tá? E a norma de x é menor que n. Então, se a gente define assim, vamos definir ainda, certo? Considere Pn como sendo o conjunto dos P vezes função característica de xn, onde P pertence a P, tá? P é um polinômio com coeficientes racionais. Bem, então, é, 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 cada um desses PNs aqui também vai ser enumerável. A união deles também vai ser enumerável, porque é uma união enumerável de enumeráveis. Vai ser essa união aí desses PNs que eu vou mostrar que é densa, certo? Beleza. Então, agora que a gente já definiu isso aqui, a gente vai, é, a gente vai escolher. Do lema anterior, o que é que a gente já sabe? A gente sabe que existe, certo, uma função g contínua com suporte compacto em x, certo, tal que a norma em LP de f menos g é menor do que epsilon sobre 2. Beleza? Pronto. Agora, escolha, certo, um número natural n0 suficientemente grande, tá? Suficientemente grande, tal que o suporte de G esteja dentro do xn0. Beleza? Esteja dentro do xn0. Por que, que eu posso fazer isso? Porque que eu sei que esses xn0s aqui, eles aumentam, né, a cada vez que a gente aumenta o n e que eles vão convergir para o x inteiro, certo? Como isso aqui é um conjunto e ele é compacto, né? Então ele é limitado. Então dá para a gente fazer isso. Beleza? Então vamos olhar agora para o P, certo? N0, certo? Pelo teorema da aproximação de Weierstrass, eu consigo aproximar a G, certo? Por um polinômio que esteja exatamente nesse nosso P, certo? N0 aí.
Então, existe P aqui, tá? Em Pn, certo? Tal que P, certo? N0, tá? Tal que a norma de G menos P, a norma do sup, certo? Seja menor do que epsilon sobre 2 vezes 1 sobre a medida do xn0 elevado a 1 sobre P. Beleza. Então vamos ver agora quem que é a norma de F menos P na norma de LP. Daí, certo? Eu tenho aqui norma de F menos P em LP é menor ou igual pela desigualdade triangular a norma de F menos G, certo? Em LP, mais norma de G menos P em LP, certo? Também. Essa aqui é menor do que epsilon sobre 2, então fica menor do que epsilon sobre 2, e a outra, pela definição, abre aqui, vai ficar integral de módulo de G menos P elevado a P elevado a 1 sobre P. Beleza? Sendo que G, o suporte de G está dentro do xn0. O suporte de P também está dentro do xn0, tá certo? Por causa dessa construção aqui. Eu estou multiplicando pela característica do xn0, então tudo que não tiver no xn0 vai dar zero. Então basta aqui a gente fazer essa integral no xn0, certo? Beleza. Então repara que se eu tenho módulo de g menos p, esse módulo é menor ou igual do que essa norma aqui, porque essa norma é a norma do sup. Beleza? Beleza. Então eu posso substituir esse módulo por esse número aqui. E a integral vai diminuir. Tá? Então, vai ficar esse número elevado a p elevado a 1 menos p. Então, eu posso botar o número para fora logo. Vai ficar menor do que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2 vezes 1 sobre medida de xn0 elevado a 1 sobre p. E o que é que resta lá na minha integral? Vai restar simplesmente a integral em xn0 de 1. Tá? Elevado a 1 sobre P. Integral de 1 vai dar a medida do xn0. Então, vai dar a medida de xn0, que é a integral, elevado a 1 sobre P. Então, medida de xn0 elevado a 1 sobre P. Cancelou aqui, cancelou aqui. Epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2 dá epsilon. Acabou. Acabou-se. Tá? Então, a gente consegue algum elemento dessa forma, algum elemento na união desses PNs, né, que são enumeráveis, tão perto quanto a gente quiser da F que a gente tinha escolhido lá no início. Beleza? Então, a união desses PNs aí é um subconjunto denso e enumerável de LP de X, tá certo? Beleza, pessoal? Então, com isso a gente finaliza essa aula. Na próxima aula a gente vai mostrar que o L infinito não é um espaço separável, aí vai ser bem mais fácil do que a aula de hoje. E a gente também já começa a falar um pouco sobre a reflexividade dos espaços LP, tá certo? Então, é isso, certo? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.